E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto com o BTC aí lutando fortemente contra os 31 mil dólares. E galera, eu vou dar uma geral aí sobre o que está acontecendo, cenários, probabilidades. A gente pode até estar vendo o rompimento dos 31 mil dólares, mas a gente tem uma próxima resistência importante à frente. E como eu venho falando, a questão dos ETFs pode sim decidir o futuro do Bitcoin ao longo dos próximos meses. Então eu vou explicar tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Pessoal, aqui no nosso order book dá para ver como que nos últimos dias vem crescendo a quantidade de players no mercado. O mercado ele estava consolidado, ele estava esperando muito decisões, dados macroeconômicos lá dos Estados Unidos e principalmente essa questão do ETF. E ontem a gente teve um pedido de reentrada para a SEC aprovar o ETF da BlackRock e possivelmente das outras empresas. Eu acredito que o mercado está esperando essa decisão da SEC para ter um rumo. Vale falar que já houve uma precificação aguardando que isso seja aprovado, tá? Então toma muito cuidado, porque existe a chance de, se os ETFs forem aprovados, o mercado já precificou isso. Então muita gente vai querer operar essa euforia, vai entrar muito comprado e pode ser que as corretoras, as baleias, as instituições, elas joguem o mercado para baixo. Até mesmo porque as instituições que vão operar os ETFs, elas têm interesse de ver o preço caindo. Quanto mais o preço cair, mais bitcoins elas conseguem estar comprando para estar aí lançando seus produtos no mercado. Fica ligado, tá? Não estou falando que isso vai acontecer. Eu acredito até que a maior probabilidade é que a gente veja um avanço do preço se os ETFs de fato forem aprovados e começarem a ser negociados, mas existe a probabilidade de todo mundo pensar nesse cenário, igual a gente já viu várias vezes isso acontecer na história, e acontecer justamente o contrário do que a maioria pensa. Mas uma coisa é fato, temos players aqui querendo vender Bitcoin, temos players aqui querendo comprar Bitcoin, reforçando o range dos 30 até os 32, tá? Essa é a parte mais importante, nos 31 a gente já tá, mas mesmo se a gente superar os 31.400, os 31.500, que de fato é a nossa maior resistência, o nosso topo, acho que os 32 mil dólares ainda pode ter algum falso rompimento, o preço retestar ali e cair, porque tem muita ordem, tem muita gente fazendo pressão vendedora. E compra, galera, a partir dos 30.200 até os 30 mil, é interessante. Inclusive eu falei sobre essa consolidação no vídeo, falei que quem estava de fora poderia estar se expondo nessa base com muito cuidado, com muita cautela, tá? Porque essa região toda acima dos 30 mil dólares ainda é uma região de resistência, mas quanto mais tempo o preço conseguir se manter aqui, olha só, mais tempo as médias elas vão ficando aqui próximas a essa região. Consequentemente, a gente vai criando base de preço, a gente vai criando suporte, pontos onde os investidores eles acham mais seguro estar comprando Bitcoin, e obviamente o Bitcoin ele vai fazendo esse suporte aqui. Então, a recapitulação de compradores pode começar a acontecer nessa região, certo? O que a gente precisa tomar cuidado? Que ainda tem resistência, tá? Não só a resistência que a gente consegue ver historicamente, tá? Toda essa região aqui acima dos 30 mil dólares, ela foi testada várias vezes aí de suporte e de resistência e está sendo testada agora mais uma vez, certo? Então sim, é um ponto muito crítico de negociação, mas a gente também tem essa possível formação de cunha ascendente que poderia ainda permitir um rompimento dessa consolidação e ver o Bitcoin testar ali níveis próximos aos 33, 34, 35 mil dólares e ainda, se rejeitado, ver um rompimento, tá? Isso é uma realidade, a gente precisa ficar de olho, mas eu acho que não é algo para a gente se preocupar muito por agora. Acho que o mais importante para a gente ficar de olho é essa consolidação aí entre os 30 mil e os 31 mil dólares, que inclusive a gente está no topo dela. Agora nesse exato momento a gente já começa a ver sinais de perda de força. Olha só, divergências aqui no gráfico de uma hora no RSI, né, mostrando que está tendo um desinteresse. Muita gente querendo vender Bitcoin aqui acima dos 31 mil dólares, também por ser uma região de resistência. Tudo isso aumenta a pressão vendedora. O que é o fato que me deixa otimista com relação ao Bitcoin se manter acima dos 30 mil dólares por tanto tempo? Para mim é o sentimento, tá? O sentimento mostra que a galera ela tá shortando em sua maioria, principalmente quando a gente chega próximo aos 31 mil dólares. Olha só como que a gente tem a queda no long short ratio, aumento
no Open Interest. Isso é sardinhas shortando o Bitcoin e apostando contra uma possível alta do mercado. Então isso dá liquidez para o preço ele continuar subindo, tá? Se a gente vê uma alta do mercado rompendo aqui essas regiões de resistência, rompendo essa consolidação, e o sentimento mostrando que as sardinhas elas começaram a ficar otimistas e começaram a comprar Bitcoin, me preocuparia mais esse cenário, tá? Mas ao meu ver ainda é um cenário de indecisão, tanto que a gente está consolidado aí desde o dia 21 de junho, já vamos aí para 2 semanas de consolidação, ainda não rompemos a consolidação, tá? Para mim, o Bitcoin nos 31 mil dólares é simplesmente o topo de um range ainda. O Bitcoin chegou aos 31, agora vai. Cara, ainda não vai, ainda não rompeu, ainda não mostrou nenhum indício de rompimento, ainda não entrou nenhum volume aqui mostrando interesse do mercado. E mesmo se romper, eu não ficaria ainda tão otimista, porque a gente tem essa possível cunha que pode sim ser levado em consideração, uma vez que a gente está numa região de fortíssima resistência. Vale falar, vale ressaltar que ainda temos divergências aqui no RSI do semanal, tá? Então, se a gente considerar aqui que o preço ele está rompendo regiões de resistência, mas sem uma força igual tinha aqui nesse ponto, a gente consegue ver o próprio desinteresse do mercado pela alta, visando o longo prazo. Em outras palavras, quando a gente estava lá em março, que a gente fez essa euforia toda aqui, ó, abril, final de março, né, começo de abril, e agora em junho, é que o mercado estava muito mais aquecido do que ele está nesse ponto, certo? Então toma cuidado, não só por isso, mas todos os fatores fundamentalistas que eu falei com relação à SEC, possível manipulação e expectativa dos investidores. Eu já vi várias vezes no mercado as pessoas depositarem todas as fichas no cenário e depois que esse cenário acontecer, rola exatamente o contrário. Isso não só falando, igual a gente está citando o exemplo do ETF, mas guerras, por exemplo, né? Quando aconteceu lá a guerra na Rússia e na Ucrânia, quando a guerra de fato começou, o mercado ele não começou a cair, e sim a subir. Porque estava todo mundo tanto na expectativa de queda, tanto achando que a guerra seria algo ruim para o mercado, que de fato quando a guerra aconteceu, confirmou o que já estava todo mundo esperando e havia precificado. Então não tinha mais motivos para o Bitcoin subir. Não estou falando que isso é o que vai acontecer, não estou falando que se o ETF for aprovado, as pessoas já precificaram isso e aí o Bitcoin vai cair porque o ETF foi aprovado. Não, certo? É uma notícia muito promissora, é algo que traria muito investimento aí para o mercado cripto. Certamente esse produto, após aprovado, levaria um tempo aí considerável para ser distribuído, né? Porque a SEC aprovou que no dia seguinte já vai ter ETF de Bitcoin no spot da Bolsa de Valores americana. Mas é algo que vale sim manter a consideração, vale a gente considerar um pouquinho aí na nossa estratégia e obviamente sempre pensar em todos os cenários e probabilidades. Então agora sim o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, que isso é muito importante, né? Me fala do que você acha dessa série de vídeos que eu faço aqui diariamente no meu canal. Me segue nas redes sociais que estão todas aqui em cima e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira e valeu galera, tamo junto!